Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a figura. Ele se movimenta sem atrito e sem soltar-se dos trilhos até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. 2. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. 3. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele. Ele vai perguntar então quais as afirmativas que estão corretas. Vamos retornar aí então com vocês. Um carrinho vai deslizar sem atrito nesse trilho e a primeira afirmativa diz: no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. A resultante é dirigida para baixo. Quando o carrinho é soltado do ponto mais alto e vai para o ponto A, a sua energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. E quando chegar ao ponto B, retornando, vai se transformando em energia potencial gravitacional novamente. E aí desce a rampa, transformando-se em energia cinética até chegar no plano horizontal. Qualquer movimento curvilíneo, nós temos uma resultante centrípeta, uma resultante que aponta para o centro. Força resultante centrípeta, forças para dentro menos forças para fora. Módulo da força centrípeta, mv2v² sobre r. Então, lembrando, força centrípeta sempre forças para dentro menos forças para fora. Quando o carrinho vai descendo, o que é que nós temos? A velocidade, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Olha, as forças para dentro da curva, no caso, no ponto A, são a normal e o peso, né? A normal está para dentro da curva, a força-peso está para fora da curva. Então, a força resultante no ponto A, normal menos o peso, é igual ao módulo da força centrípeta, mv2 sobre r. Então, no caso, no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo? Não. No ponto A, a resultante das forças que agem no carrinho é dirigida para cima. Normal menos o peso. As forças para dentro menos as forças para fora. Então, nós temos na questão 1, falso, né? Item errado. Exatamente. Algum comentário, professor Hilton? Seria interessante lembrar, veja que nesse ponto A, a força-peso do carrinho mantém-se constante durante todo o trajeto. E eu percebo que quando o carrinho vai passando pelo ponto A, ele vai mudar a sua direção de movimento e vai subir, né? Então a força normal, a força que a pista, que o trilho faz no carrinho para cima, precisa ser de maior intensidade do que o peso dele, para que ele possa mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, né? Para que ele possa então mudar a sua direção e dobrar, vamos dizer assim, indo em direção ao ponto B. Normal seria mais intensa do que o peso para baixo. Normal, subtraído do peso, dá a resultante centrípeta, como você muito bem colocou, professor Daniel, para cima, não é isso? Exatamente. Na curva, no caso, para dentro da curva, temos a normal, né? E para fora da curva, a força-peso. Então, forças para dentro menos as forças para fora. Normal menos o peso é a força resultante no ponto A. A força normal só teria a mesma intensidade do peso no ponto A, caso o carrinho estivesse em repouso, né? Exatamente. Parado aqui, né? Ou então se no fosse solo horizontal, né? No solo horizontal, movimento horizontal, a normal teria a mesma intensidade do peso. Muito bem. Vamos lá. Então a primeira afirmativa? Falsa. Segunda, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. Pessoal, vamos com calma aí. Apesar de os raios serem iguais, o raio de A e o raio de B são iguais. Mas, veja bem, quando eu largo o corpinho lá de cima, a sua energia potencial vai sendo transformada em energia cinética, certo? E quando ele vai subindo a rampa em direção ao ponto B, a energia cinética vai sendo transformada em energia potencial gravitacional. No ponto A, a velocidade é igual ou é diferente do ponto B? Lembra, no ponto A, a energia cinética do ponto A é maior do que a energia cinética do ponto B, tudo bem? Então, nesse caso, a energia cinética é a energia de movimento associada à velocidade. Então, a velocidade de A é maior do que a velocidade de B, apesar dos raios serem iguais. Se nós temos velocidades diferentes,
a força centrípeta, a intensidade da força centrípeta é tão maior quanto maior a velocidade. Então, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A ou em B? Ora, VA é maior do que VB. Então, a força centrípeta no ponto A é maior do que a força centrípeta no ponto B. Alternativa 2, ela está correta. Correta, né? A 3. Vamos lá. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele. Pessoal, no ponto B, quem está apontando para dentro da curva? Ora, no ponto B, o peso está para baixo e a normal está para cima, tudo bem? Então, no ponto B, quem aponta para dentro da curva, quem aponta para o centro da curva, é a força-peso. Então, a força-peso menos a força normal, as forças para dentro menos as forças para fora, dão a intensidade da força centrípeta, mv² sobre R. Então, no ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal? Sim, porque no ponto B, a força-peso está apontando para dentro da curva. Então, ela é necessária para fazer a curva do carrinho, né? É necessário que a força-peso seja maior do que a força normal no ponto B, para que o carrinho faça a curva. Então, no ponto B, nós temos peso menos normal igual a mv² sobre R. Então, a alternativa 3 está correta. Ele cita bem aqui que o carrinho desloca-se nesse trilho sem se soltar do trilho, né? Exatamente. Então ele está sempre mantendo o contato com o trilho aqui. E é importante frisar bem que não houve alteração na intensidade da força-peso. Nós estamos admitindo um campo gravitacional uniforme. A força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade, tanto no ponto A como no ponto B, tem a mesma intensidade. Então o que houve de A para B foi uma redução na intensidade da força exercida pelo trilho sobre o carrinho. No ponto B, não é que o peso tenha aumentado, foi a intensidade da força normal que diminuiu. O peso ficou, então, superando essa intensidade da força normal, para que o carrinho pudesse mudar a sua direção de movimento e descesse, então, a rampa. A afirmativa 3, então, está correta. Então, as corretas são 2 e 3. A alternativa 1 está falsa. Muito bem. Então, nós temos letra... Qual é a letra, professor? Letra E, né? Letra E. Letra E na questão. Perfeito. E aí, Daniel, a quantidade de movimento desse bloquinho aí variou durante o movimento? Só a quantidade de movimento, lembrar do impulso, né? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade, né? Se a velocidade varia... A velocidade varia, então a quantidade de movimento variou no ponto A e no ponto B. O módulo variou no ponto A.